Olá, neste vídeo vou mostrar sobre orçamento. Budget. Olá, o que é um orçamento? O orçamento é um plano financeiro que detalha lá as receitas, as despesas, o que você espera num determinado período. Tá? Geralmente isso é um ano, mas pode variar de trimestre, semestralmente, como cada uma das empresas definirem, né? É uma ferramenta totalmente essencial para o planejamento e controle de qualquer organização. Então, se uma organização não tem um orçamento bem definido, como é que ela vai conseguir saber se ela está gastando ou recebendo aquilo que é esperado dentro do período? Tá? Então, para definir algumas metas financeiras, então esse é um objetivo também, né? Alocar recursos e monitorar o real desempenho da empresa, né? Com relação àquilo que é esperado naquele período determinado. Tá? Bem em resumo, né? Bem simples, seria o que é o budget? É de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. O conteúdo aqui desta apresentação, tá? Então, eu vou falar sobre relatório financeiro, orçamento, tá? Sempre utilizando o Miss Builder Report, né? Um relatório SIG, né? Na tradução em português, usando uma visão que é o orçamento, budget. Lançamento de diário, o que é? É cada um dos lançamentos contábeis que, neste lançamento, ele deve ser sempre balanceado, o crédito e o débito. Ele é como se fosse um razonete. O próximo é o item de diário. Então, o lançamento ele é o razonete, o item de diário é cada um dos lançamentos ali. Então, cada linha de um lançamento de diário, ele se chama item de diário. Ou seja, né, neste lançamento ele tem ou um débito ou um crédito, ou um ou outro. Tá? Então, ele vai carregar dentro do Odoo várias outras informações neste item de diário. Neste item de diário vai carregar, por exemplo, parceiro, data de vencimento, data do lançamento, ou lançamento de diário, claro, né, que ele vai estar vinculado ali, inclusive a reconciliação, né, quando eu faço a reconciliação entre contas. O diário. O diário é uma divisão, né, onde eu faço o lançamento de diário e ele é registrado. Tá? Então, como se eu tivesse um livro, uma página, eu vou lá e coloco naquele livro, naquele diário, eu coloco a informação do lançamento de diário. É uma organização. Dentro do Odoo tem os seus tipos, mas isso não vem ao caso aqui, né? Mas essa é a ideia do diário. A reconciliação é uma ligação entre um lançamento de crédito e um débito, ou vários débitos e vários créditos, onde eu quero fazer uma quitação entre eles. Eu faço uma composição onde vai me dar um saldo entre todos esses lançamentos. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é quitar os lançamentos entre esses lançamentos. Tá? Então, eu tenho dois valores, a hora que eu faço a ligação de reconciliação, do crédito e débito, se for iguais é zero, né? O saldo é zero, mas se tiver diferença entre os dois, vai dar um saldo. E o outro é a reconciliação bancária. A reconciliação bancária ele é um procedimento onde se faz um confronto de informações de um demonstrativo, tá? de um extrato, tá? E nestes lançamentos deste extrato eu faço uma ligação com o lançamento interno. Então, no caso de uma reconciliação bancária, né, eu tenho lá uma linha do extrato bancário, onde eu tenho um determinado lançamento. Neste lançamento, eu faço uma ligação com o lançamento interno dentro do sistema, dentro do Odoo. Tá? E quando eu crio, né, na prática, ali, eu aperto o botão de reconciliação bancária dentro do Odoo, ele vai executar algumas ações. Tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas executa algumas ações para compor, tá? Esta reconciliação bancária. Quando vamos compor um orçamento, nós temos fontes de informações para que este orçamento seja avaliado. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar ele contabilmente, com os lançamentos do lançamento de diário, ou eu posso trabalhar ele de forma analítica. Tá? São dos lançamentos analíticos dentro do Odoo, são lançamentos gerenciais. Então aqui tem informações mais técnicas de quais são os modelos, mas basicamente são esses dois tipos de fontes que nós temos que decidir, escolher ali onde vamos utilizar nossos orçamentos, ou pelos gerenciais
ou pelos lançamentos contábeis. Nós vamos trabalhar com o relatório MIS, né? Em português, relatório SIG. O que é relatório MIS, né? MIS Builder Report? Em português, relatório SIG. Ele é uma ferramenta de criação de relatórios no Odoo com uma interface mais simples para que o usuário possa desenvolver ele mesmo, né? Gerar seus relatórios customizados. Nós temos a possibilidade dentro do relatório SIG de utilizar várias fontes, lançamentos contábeis e eu posso ter lançamentos analíticos. E neste caso, né, a gente vai falar dos lançamentos de orçamento de budget também. Como acessamos este relatório SIG? Nós temos lá no menu faturamento, acessamos no menu superior relatórios, depois tem um agrupamento chamado relatório SIG, onde temos ali alguns menus. Orçamento SIG por KPI ou orçamento SIG por contas. E aqui são algumas premissas para utilizar o relatório MIS. Então, primeiro, fonte. Então, utiliza-se todos os lançamentos contábeis ou lançamentos analíticos, caso você selecione esse tipo de fonte de informações. As datas, a data de lançamento. Então, são sempre utilizados as datas relacionadas aos modelos. Tá? Lá no modelo ou analítico ou contábil, é utilizada a data do lançamento. Tá? Então, se a gente for considerar isso contabilmente, seria a data da competência, né? O mês de competência, o período de competência daquele registro. Então, é possível detalhar ou sumarizar todos os lançamentos. Então, se eu crio lá uma linha do relatório, eu consigo abrir ou fechar ela. Então, isso é possível. E de modo, para a gente já entrar no detalhe de como fazer esse orçamento, nós temos dois modelos, né, modelos de dados dentro do Odoo. Nós temos o modelo e o relatório. O primeiro, que é o modelo, ele configura cada uma das linhas do relatório. E o relatório, ele me configura os períodos ou as colunas. Então, eu tenho nas linhas, eu tenho meus KPIs, eu tenho meus dados, né, da fonte onde eu vou tirar meus dados, e nas minhas colunas eu tenho as datas, os períodos que eu estou fazendo meu relatório. Para fazer um orçamento, percebe lá que tenho dois menus para selecionar, né? Ou eu faço um orçamento baseado em conta ou um orçamento baseado em KPI. Qual é a diferença dos dois? Então, primeiro, conta, ele é baseado nos valores de orçamento relacionados às contas contábeis dos lançamentos realizados. Então, tenho lançamentos realizados no sistema, ele utiliza aquele lançamento contábil. Já o KPI, ele faz a relação do orçamento feita num KPI de um relatório já executado. Então, eu tenho um relatório, neste relatório eu tenho uma linha e naquela linha eu marco ele como relatório, como orçamentável, tá? Como orçamento. Então, a partir daquele orçamento, eu tenho um KPI, onde aquele KPI ele é um orçamento. Tá? Então, o primeiro da conta, eu seleciono uma conta contábil. Segundo, eu seleciono uma linha de um relatório MIS já criado. Agora vamos acessar na prática lá no Odoo. Vamos lá? Perfeito. Então vamos acessar o nosso relatório SIG. Então, financeiro, relatórios. A gente tem um conjunto aqui do relatório SIG. Temos o primeiro relatório, né, onde aparecem todos os relatórios. Depois nós temos as duas últimas linhas aqui, onde indicam os orçamentos. O primeiro orçamento por KPI e o segundo orçamento por contas. Então vamos acessar relatórios. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar um relatório para a gente criar depois o orçamento. Então vamos criar primeiro um relatório chamado relatório 01. Tá? O primeiro relatório 01, o que a gente vai fazer? A gente pode selecionar um modelo já existente. Vamos criar um novo, tá? Então, relatório 01. Criar, editar. Então, ele está selecionando pelos itens de diário, então o orçamento baseado em lançamentos contábeis.
Então, primeiro KPI, vendas. Tá? Vamos descobrir qual que é a conta contábil. Vamos acessar o plano de contas. Agrupar por empresa. Ativar. Aqui nós temos a empresa lucro presumido, que é o que a gente está agora. Então, qual que é vendas? Qual que é a conta que a gente vai utilizar? Deve ser no grupo 3. Aqui é de custo. 4 também custo. 5 custo. 6 venda. Então vamos pegar essa primeira conta, venda de mercadoria. Ctrl C e vou colocar aqui. Bom. A conta é bem simples, tá? Só a conta contábil de vendas. Então posso vir aqui salvar, fechar, salvar. Criei meu primeiro relatório com uma linha só na linha de vendas. O relatório eu vou colocar ele como comparativo. Vou criar a minha primeira coluna, que é a coluna de salvar, editar, comparativo. Agora eu crio minha coluna. Isso. Então vou colocar lá de janeiro, realizado. De atuais e a data de 1º até 2025. 31, 1, 2025, salvar, fechar. Perfeito. Então, eu criei o meu relatório, criei a primeira linha, salvei meu relatório. Se eu enxergar ele, se tiver algum lançamento, bem, não tem nenhum lançamento. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha outra abinha e vou fazer um lançamento nesta conta. Então, vou criar clientes faturas. Vou criar um lançamento de vendas. Selecionar um cliente. Vou selecionar uma linha. Um produto. E forçar para aquela conta que a gente mencionou, né? Então, 611101. Essa é a conta mesmo, né? Acho que é essa aí. Isso, 61101. Aí 61101, eu vou colocar a quantidade de 1, vou colocar R$100 aqui. Acerto a minha data da fatura. Então ela tem que estar dentro do período de janeiro, então vou colocar dia 5 de janeiro de 2025 e confirmar. Perfeito, então esse lançamento está executado. Agora eu vou voltar lá no meu relatório e vou ver este valor de R$100 em janeiro. Tá? Menos 100. Está menos porque ele olha contabilmente. Esse valor é um valor de crédito, o crédito está menos. Vou resolver isso para deixar ele valor de vendas positivo. Então, entro no meu relatório. Entro no modelo, acesso o KPI. Ao invés de colocar BAL, vou colocar menos BAL. Perfeito. Tá? Ficou positivo, 100. Tá? Janeiro realizado. Agora a gente vai criar um budget de janeiro nesta mesma conta. Então, para a gente criar esse budget, vem em relatório. Vamos primeiro criar um orçamento por conta. Tá? Então, por conta, então relatório seguir por conta. Vamos criar um relatório, um orçamento por conta, 2025. O período é o mesmo, tá? 2025, até dia 31/12/2025. Vem aqui itens de orçamento e vou criar um orçamento, criar uma linha do orçamento. Então, vendas. Aqui seleciono aquela mesma conta. Então, vou lá,
encontrar aquela mesma conta. Uma conta de receita na empresa lucro presumido. Tá? Essa conta 61101. O período 1 do 1 de 2025, 31 do 1 de 2025. Aqui o meu orçamento é o crédito. Qual é o meu orçamento de crédito? O meu orçamento é de R$350. Salvo o meu orçamento. Perfeito. Vou voltar lá no meu relatório SIG. O relatório que eu acabei de criar, que é o relatório 01. E agora eu vou adicionar mais uma coluna. Então eu tenho a primeira coluna de janeiro realizado. Eu venho editar, adicionar uma linha, janeiro previsto. Tá? Ao invés de eu colocar a fonte como atuais, eu vou colocar agora a fonte como orçamento SIG por conta, que é o que eu acabei de criar. Então, seleciono por conta. Seleciono o por conta 2025, que é o que eu criei. Seleciono o período. Salvar, fechar. Salvar. Tá? Então agora eu tenho duas colunas, né? Duas bases onde eu vou buscar essas informações. A primeira, o orçamento realizado e o orçamento previsto. Claro que eu posso, assim como no orçamento SIG convencional, eu posso fazer o previsto menos o realizado para saber quanto eu estou de diferença. Então, vou criar mais uma coluna, onde diferença ou saldo janeiro. Ao invés de colocar fontes atuais, eu coloco ele como somar colunas. Qual coluna que eu quero? Eu quero mais, né? Mais a coluna janeiro, previsto, menos realizado. Se eu colocar realizado menos previsto, não, previsto menos realizado, isso aí. O quanto ainda falta a ser executado. Perfeito? Salvar, visualizar. Então eu tenho 100 realizado, 350 como previsto, o saldo entre janeiro previsto e realizado, 250. Tá? Então esse é o relatório por conta. Como é que eu faço agora um relatório por KPI? Eu vou fazer o seguinte, vou lá em relatório por KPI. Para fazer por KPI eu tenho que sempre selecionar um relatório já criado. Então eu posso pegar este relatório que eu criei, relatório 01, e colocar aqui no relatório 01, que é esse modelo, tá? Sempre baseado no modelo. Então no modelo 01, eu acesso o modelo 01. Esta linha de vendas, quando eu quero que esta linha seja uma linha orçável, eu venho aqui e adiciono o orçamento. Quando eu adiciono ele como orçamento, ele me deixa essa linha disponível para eu selecionar lá no orçamento por KPI. Então, vamos lá, crio um orçamento por KPI agora. Vou ter que salvar aqui primeiro. Salvei. Relatório, orçamento por KPI. Criar. Agora eu vou criar um 2025, ou por KPI, né? Por KPI 2025. Nesse caso, eu obrigatoriamente tenho que selecionar qual é o modelo, então vou selecionar o meu relatório 01. O período é o período do meu orçamento, então no primeiro eu tinha feito até só janeiro, mas eu posso colocar o ano inteiro aqui, tá? 2025, 31 de 12 de 2025. E dentro do período do ano inteiro, né, do meu orçamento completo, o meu item do orçamento ele tem um período menor de apenas um mês. Então, percebe que ele já me trouxe o vendas que já vem lá da
Da minha conta vendas, ele já me trouxe o KPI já determinado. Então, o período aqui, 01/01/2025, até dia 31/01/2025. O montante para este KPI é de R$600. Salvar. Volto lá no meu orçamento, lá no meu relatório. Relatório 1. Vou criar mais uma de janeiro, previsto, agora com KPI. Seleciono a fonte como relatório SIG KPI, orçamento KPI 2025 como criado, o mesmo período, 1º de janeiro até dia 31 de janeiro. Certo. Vou organizar agora para ficar mais fácil de a gente enxergar. Mudo o nome do janeiro previsto anterior para conta. Então, nós temos janeiro realizado, janeiro previsto conta, saldo de conta e janeiro previsto KPI. Exato, salvo. Faltou adicionar mais uma conta, mais uma coluna, né? Saldo, janeiro, KPI. Mesmo período, 1º de janeiro a 31 de janeiro. Legal, não bateu o valor aqui. Não bateu janeiro KPI, né? Deveria ter sido 500 aqui. Avançando. Para resolver, vou buscar onde está o erro da informação. Vou voltar lá em fatura. Isso. Aqui está correto. É criar janeiro KPI, comparar as colunas. Na verdade, aqui é somar colunas. Adiciono a mesma configuração da outra, né? Então, realizado janeiro e comparo ele com previsto, na verdade invertido, né? Previsto com realizado. Previsto KPI. Perfeito. Só garantir que é o previsto menos realizado e o KPI também está previsto menos realizado. Exato. Previsto menos realizado. Perfeito. Previsto menos realizado. Ótimo. Então agora temos janeiro 100, previsto conta 350, a diferença entre 350 e 100, 250, previsto KPI 600, realizado 100, diferença entre 600 e 100, 500. Perfeito, está dessa forma.